Fala aí, galera alvinegra, estamos aí de volta gravando mais um vídeo aí para o nosso canal, para o nosso grande Botafogo Connect, que hoje eu chamo de grande porque o canal tem crescido de uma maneira muito legal. Nós estávamos aí, torcendo para que chegássemos a 1.000 até o final de maio e eu acho que isso vai acontecer bem antes, porque você que está aí do outro lado, tem dado essa moral pra gente. E fica aqui o nosso apelo para que você continue aí, deixando o seu like, seu comentário, se inscrevendo no canal. Você que, acompanha nossos vídeos que ainda não se inscreveu, dá essa moral pra gente aí, para que a gente possa alçar voos mais altos ainda, que o nosso vídeo, que o nosso canal, que o nosso conteúdo possa chegar a outros irmãos de camisa, a outros botafoguenses que ainda não conhecem o nosso canal. E para que isso aconteça, é fundamental que você deixe o seu like, que você compartilhe, que você se inscreva, que você continue deixando o seu comentário e dando essa moral pra gente. Você fazendo isso, o nosso canal cresce e a nossa felicidade aumenta muito, 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 muito. Estamos aí próximo de chegar ao nosso tão sonhado 1.000 inscritos. Eu tinha uma meta até o final de maio, mas do jeito que a coisa está indo, eu acho que bem antes disso a gente vai estar chegando a esse número mágico aí de 1.000, certo? E daí para frente o sonho vai aumentando, aumentando, e você é nosso parceiro, você é o colaborador, você é o responsável pelo crescimento do nosso canal, valeu? Então continuo contando com a força de vocês, continuo contando com o apoio, valeu? Vamos lá. Galera, fazer esse pré-jogo aí, né? Hoje temos aí o Bahia e o Botafogo, um jogo dificílimo para as nossas pretensões. Nós sabemos aí que o Bahia é um adversário enjoado. No confronto direto, o Bahia leva vantagem sobre o Botafogo, mas assim, a nossa história recente é melhor que a do Bahia. Apesar da temporada não ter começado muito bem para a gente, mas também não começou lá essas coisas para o Bahia. Então é um jogo difícil, mas que nós esperamos que o Botafogo possa fazer uma grande partida, uma grande apresentação, assim como fez diante do Fluminense e assim como fez diante do Capital. Não que o Capital fosse um adversário forte, que fosse dar muito trabalho para a gente, mas eu digo pela postura do time em campo, a maneira como o time se portou, a maneira tática como o time se apresentou. O Botafogo vinha se apresentando de uma maneira não muito agradável e desde que Renato Paiva fez essas alterações na sua mudança, na sua mentalidade, o Botafogo cresceu muito. Enquanto o Fluminense foi um amasso, nós vencemos o jogo por 2-0, mas poderia facilmente ter sido 4 ou 5. Tamanho volume de jogo, tamanha superioridade que tivemos durante o jogo. Contra o Capital, o Botafogo meio que deu uma desacelerada por conta da fraqueza do adversário, mas quando foi preciso foi lá e fez os gols necessários para garantir praticamente a vaga para a próxima fase. E assim o Botafogo tem crescido e nós esperamos que hoje possa ser da mesma forma. Eu estou vendo aí, né, olhando nos meios de comunicação, a provável escalação do Botafogo, e se for realmente da maneira como a gente está vendo na imprensa, a mim vai parecer um retrocesso. A mim vai parecer um retrocesso. Eu espero que não seja dessa forma, mas se for, eu espero que o treinador esteja certo e que o Botafogo possa fazer uma grande apresentação. É fato que nós temos muitas alterações na equipe por conta de contusão e por conta de suspensão, né? Nós temos o Barbosa, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas também já não jogaria por conta da sua lesão. Temos o Gregory, que é o nosso cão de guarda, que é aquele cara que, dá total segurança para a defesa, também não joga por conta do terceiro cartão amarelo. É um desfalque muito grande para o Botafogo quando o Gregory não joga. E aí vem o grande problema, né? Hoje nós não podemos contar com Santiago Rodrigues, que está lesionado, não podemos contar com o Matheus Martins, que também está lesionado, e o pior de tudo, não podemos contar com Savarino, também lesionado. Então isso abriu uma lacuna muito grande nesse setor de criação do Botafogo. Hoje nós não temos um jogador para criar. Então está se especulando aí que Renato Paiva vai entrar mais uma vez com Patrick de Paula fazendo a função de 10. Isso para mim é uma coisa que me causa um certo temor. Porque Patrick de Paula não é esse jogador. Eu faria uma mudança, eu entraria com um time diferente daquilo que ele tem em mente. Mas, segundo os meios de comunicação, é provável que o Botafogo entre aí com o Patrick de Paula fazendo a função de 10, mantendo Mastriani no ataque, Igor Jesus
um pouquinho mais fora da área, né? Buscando ali a ligação, criação e etc. Com o Arthur na direita, e aí eu não sei se isso aí seria a formação ideal. Eu espero, sinceramente, que no lugar do Patrick de Paula venha o Jefinho. Eu espero que seja Arthur na direita, até por falta de opção, Jefinho na esquerda, com Igor Jesus e Mastriani. Eu espero que seja essa formação. Vamos ver o que o Renato Paiva tem preparado aí, certo? Nós vamos botar na tela aí para você estar vendo a escalação de Bahia e a escalação de Botafogo, para que você veja aí como os times vão entrar em campo hoje, às 21 horas, na Arena Fonte Nova, lá em Salvador, certo? Então vamos lá. O time do Bahia, né, a provável escalação do Bahia deve ser Marcos Felipe no gol, Gabriel Xavier na lateral direita, Davi Duarte, ou David Duarte, né, porque agora tem esse negócio aí de Davi e David, mas é o Davi Duarte e o Santiago Mingo fazendo a dupla de zaga e o Luciano Juba fazendo a lateral esquerda. Luciano Juba, que é um excelente jogador, que lá no Sport Recife nem jogava como lateral, ele jogava mais como homem de meio campo ataque. Mas no Bahia ele foi colocado de lateral esquerdo, parece que deu certo e está ficando, né? E Luciano Juba na lateral esquerda. Aí tem o Caio Alexandre, que é cria do Botafogo, que é um excelente jogador, um jogador que eu particularmente gosto muito, e Jean Lucas, que para mim é um jogador que precisa que o Botafogo tenha uma certa atenção, porque é um jogador muito bom, é um jogador forte, então o Botafogo precisa ter bastante atenção com o Jean Lucas, porque é um jogador que pode fazer a diferença. Além, claro, de Caio Alexandre, que a gente já falou aqui, e o Everton Ribeiro, que para mim é craque de bola. Não sei como que ele está, se ele está bem fisicamente, mas para mim é um craque de bola. E no ataque seria Ademir, Eric Pulga e William José. William José que não sei como ele tem atuado, mas já foi um excelente jogador, que inclusive o Botafogo já teve no passado pretensões de trazer esse jogador para compor o elenco do Glorioso, mas infelizmente por questões financeiras, à época o Botafogo não conseguiu trazer o William José, mas já foi sonho do Botafogo contar com esse atleta, com esse atacante, certo? E o Botafogo, o provável Botafogo para hoje, diante dessa partida contra o Bahia, deve ser o John, o Vitinho na lateral direita, que desencantou, fez o seu primeiro gol, né? E foi poupado aí no jogo do meio da semana. Jair e David Ricardo fazendo a zaga, né? Como a gente já falou aqui, o Alexander Barbosa, além da suspensão, está machucado. O jogador que poderia compor ali a zaga ali, de repente seria o Danilo Barbosa, uma vez que o Bastos também está lesionado já há um bom tempo. Lateral esquerda provavelmente deve ficar o Cuiabano, que na minha opinião deve ser o jogador titular da posição, porque eu vejo o Cuiabano hoje melhor do que o Alex Telles. O meio campo deve ficar Danilo Barbosa como o primeiro homem ali do setor de meio campo, e o Marlon Freitas, né, que foi poupado aí, deve estar mais descansado, provavelmente vai entrar melhor hoje. E aí é aquele problema que nós falamos, né? Nós não temos Santiago Rodrigues, nós não temos o Savarino, nós não temos o Matheus Martins, então assim, está uma lacuna muito grande nesse setor. Então, ao que tudo indica, ele vai entrar com o Patrick de Paula fazendo aí a função do 10. Eu espero que, sinceramente, que dê certo. Eu não vou torcer nunca contra o Botafogo, apesar de achar que esse time com o Patrick de Paula não consegue render o melhor que o Botafogo pode, certo? E o ataque ficaria o Arthur, o Igor Jesus e o Mastriani. O Mastriani não tem se apresentado bem. Igor Jesus dispensa comentários, é um craque, melhor jogador do Botafogo na temporada, apesar de não estar fazendo tanto gol, mas o que esse cara joga, o que esse cara participa é uma grandeza. Mastriani não tem se apresentado bem. Espero que ele possa desencantar hoje, porque é um jogador de área, é um jogador que está acostumado a fazer gol, no Botafogo ainda não conseguiu. Até Juan Cruz já conseguiu fazer gol e o Mastriani ainda não conseguiu. Esperamos que ele possa desencantar hoje. Então, galera, esse é um resumo, né, do jogo de hoje entre Bahia e Botafogo. Esperamos mais uma vez que o Glorioso possa fazer aí uma grande exibição e sair com os 3 pontos, porque isso é fundamental para as pretensões em termos de conquista de Campeonato Brasileiro.
não podemos deixar que o Flamengo, Palmeiras se distanciem muito, né? Até o Fluminense está na nossa frente, coisa que eu não acredito que vai permanecer, não acredito no elenco do Fluminense, mas assim, o Fluminense também está na nossa frente, tem vários times aí na nossa frente, mas a principal corrida hoje, na minha concepção, está entre Flamengo e Palmeiras. Palmeiras que já perdeu para esse Bahia, né? Perdeu em casa para esse Bahia, que nós vamos enfrentar hoje, mas eu acredito que o Botafogo tem totais condições de vencer esse jogo. E aí encostar ainda mais nos líderes e sairmos aí com um bom resultado. Valeu? Galera, se você chegou até aqui, mais uma vez fica o nosso pedido, deixa seu like, se inscreva no canal, comente, critique, elogie, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus inimigos, mas vamos fazer esse canal crescer, valeu? Já estamos chegando muito próximo da nossa meta para o final de maio e isso é graças a você que tem sido nosso parceiro. Fica aqui o nosso agradecimento, muito obrigado e até logo mais às 21 horas, quando o Botafogo estará fazendo uma grande exibição, se Deus quiser. Forte abraço, tamo junto.